o enigma da segunda-feira e o mistério da prosperidade judaica. Segunda-feira, para a maioria das pessoas, essa palavra é sinônimo de trabalho pesado. Contas, correria, obrigações, mas, e se eu te dissesse que para um pequeno grupo de pessoas, segunda-feira é o dia de colher resultados, não de começar o sofrimento? Essas pessoas não vivem esperando o salário cair. Elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. E o mais curioso, grande parte delas pertence a um povo que representa apenas 2% da população dos Estados Unidos, mas responde por metade dos bilionários do país. Sim, estou falando dos judeus. Agora pare e pense comigo. Como pode um povo tão pequeno, tão perseguido ao longo da história, expulso, escravizado, massacrado, ser justamente aquele que mais prospera, que domina as finanças, as empresas, as universidades, a tecnologia e a ciência? Coincidência? Não, existe um padrão, uma mentalidade, uma forma de ver o mundo e o dinheiro que é completamente diferente do que a maioria aprendeu. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Os segredos da prosperidade judaica, não como uma teoria religiosa, mas como um código mental e espiritual que cria riqueza real. Mas antes de continuar, quero que você reflita. Se 2% da população consegue dominar os negócios, a economia e as maiores fortunas, o que eles sabem que o resto do mundo ignora? A resposta está na mente, na maneira de pensar, de agir, de interpretar o próprio papel no mundo. Enquanto muitos crescem ouvindo frases como "estuda para ter um bom emprego", "procura estabilidade", "não se arrisca", os judeus crescem ouvindo algo completamente diferente. Você nasceu para ser a cabeça, não a cauda. Trabalhe para criar, não apenas sobreviver. A riqueza é uma responsabilidade sagrada. Essa diferença de mentalidade é o que separa a abundância da escassez, a independência da submissão. Mas calma, isso não é sobre religião. É sobre mentalidade espiritual aplicada à vida prática. E neste vídeo, você vai entender como essa forma de pensar pode transformar completamente sua relação com o dinheiro, o trabalho e o sucesso. Então respira fundo. Esquece o que te ensinaram sobre ser humilde e se contentar com pouco. Porque o verdadeiro segredo da prosperidade não é pedir, é entender. E entender é o primeiro passo para manifestar. O código mental da prosperidade judaica. Se você pensou que riqueza é apenas dinheiro, você se enganou. Riqueza começa na mente. O segredo dos judeus não é sorte, não é herança ou privilégios. É uma forma de pensar desde cedo, que os prepara para serem líderes, empreendedores e independentes. Enquanto muitas culturas ensinam a depender de governos, de empregos ou da ajuda dos outros, a cultura judaica ensina independência. Desde os textos sagrados, essa mentalidade está clara. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Tu estarás sempre em cima e não debaixo. Deuteronômio 28:13. Essa não é uma promessa mágica. É uma diretriz de mentalidade. Seja proativo, tenha iniciativa. Tome posse da sua vida e das oportunidades. E veja bem, não é arrogância. Não é sobre se sentir superior. É sobre aceitar a responsabilidade do próprio destino. Enquanto muitos esperam o milagre cair do céu ou se acomodam com o básico, o judeu aprende a criar sistemas de prosperidade, a investir, a empreender, a controlar seu tempo e seus recursos. E tem mais. A educação financeira e estratégica é uma prioridade. Não basta estudar para conseguir um emprego. O objetivo é criar liberdade, não apenas sobrevivência. Compare isso com o que vemos em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. As pessoas estudam anos para conseguir um emprego. Trabalham duro, mas ainda dependem do salário de outro. Gastam mais do que ganham, acumulam dívidas, vivem em ciclos de sobrevivência. Essa diferença é mentalidade versus sobrevivência. Que é a diferença entre ser cabeça ou ser cauda. Que é a diferença entre construir impérios ou apenas pagar contas. E a lição que você precisa absorver hoje é esta. Não existe prosperidade sem mudança de mentalidade. Não existe liberdade sem assumir responsabilidade pelo próprio destino, transformando mentalidade em riqueza real. Mentalidade sem ação é apenas pensamento. Riqueza verdadeira surge quando a forma de pensar se transforma em hábitos, decisões e estratégias inteligentes. Os judeus não esperam oportunidades, eles criá-las.
E eles fazem isso de várias maneiras. Educação como investimento constante. Aprender não é só para conseguir um emprego, mas para entender o mundo, o mercado e como gerar valor. Eles estudam negócios, finanças, leis, economia, tecnologia. Todo aprendizado é direcionado para criar liberdade, não apenas sobrevivência. 2. Independência financeira desde cedo. Ter seu próprio negócio, mesmo pequeno, é prioridade. Dependência de salário ou de terceiros é vista como risco. Eles aprendem a controlar suas finanças, evitando dívidas e construindo patrimônio. 3. Planejamento estratégico e visão de longo prazo. Cada decisão financeira é calculada. Não se trata de gastar ou economizar por impulso, mas de criar múltiplas fontes de renda. Investir, empreender e reinvestir se tornam hábitos naturais. 4. Cultura de responsabilidade e disciplina. Ser cabeça exige disciplina. Cumprir compromissos, organizar o tempo e manter a palavra. Eles entendem que liberdade e riqueza exigem sacrifícios inteligentes, não apenas trabalho duro aleatório. Agora compare com muitas pessoas ao nosso redor. Gasta mais do que ganha. Vive de crédito e empréstimo. Depende de emprego ou benefícios. Não cria múltiplas fontes de renda. Aceita dívidas como inevitáveis. Essa diferença não é apenas sobre dinheiro, é sobre mentalidade, hábitos e visão de mundo. E aqui está a grande lição. Você não precisa ser judeu para aplicar essa mentalidade. Você não precisa ter conexões ou herança. Você precisa mudar a forma como pensa, planeja e age. Se você começar hoje a aplicar educação financeira, independência, disciplina e visão estratégica, você estará adotando os mesmos princípios que construíram impérios e bilionários. Fé e prosperidade, a conexão poderosa. Até agora, vimos que mentalidade, disciplina e hábitos constroem riqueza. Mas existe um elemento ainda mais profundo, que muitas pessoas ignoram: a fé e a consciência espiritual. Nos textos sagrados judaicos, a prosperidade não é vista como egoísmo ou vaidade. Ela é uma responsabilidade, um reflexo da ordem divina. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará sempre em cima e não debaixo. Essa promessa não é apenas para os judeus. Ela é para quem acredita, age e aplica princípios de fé na vida prática. O segredo é: prosperidade verdadeira começa na mente e no espírito. Quando você alinha seus pensamentos, ações e valores com princípios espirituais, você cria uma força invisível que guia suas decisões, atrai oportunidades e protege seus investimentos. E veja o que isso significa no dia a dia. 1. Tomar decisões éticas e estratégicas. Riqueza sem ética é instável. Princípios espirituais ajudam a escolher caminhos que geram crescimento sustentável. 2. Investir com consciência. Não apenas acumular, mas multiplicar recursos de forma inteligente. Cada investimento é feito com planejamento e propósito. 3. Encarar adversidades como aprendizado. Obstáculos não são punições, são lições para fortalecer disciplina e visão. Um povo que sobreviveu. Perseguições históricas aprendeu a transformar crises em oportunidades. 4. Ser independente e dono do próprio destino. Fé não é esperar passivamente. É agir com coragem, sabendo que esforço, planejamento e princípios corretos trazem recompensa. Ou seja, prosperidade e espiritualidade andam juntas. Mentalidade sem fé pode se perder em vaidade. Fé sem ação pode se perder em passividade. Juntas, criam uma força imparável de crescimento e liberdade financeira. Segredos práticos para transformar mentalidade em resultados. Chegou o momento de sair da teoria e entrar na prática. Agora vamos falar sobre hábitos e estratégias que você pode implementar imediatamente para começar a criar riqueza de forma consistente. 1. Controle total das finanças. Anote tudo o que entra e sai. Saiba exatamente quanto você tem e para onde o dinheiro vai. Quem não controla sempre será controlado pelo dinheiro. 2. Investimento em conhecimento. Aprenda sobre negócios, marketing, tecnologia, finanças. Não é só estudar por estudar, mas aplicar o que aprende imediatamente.
Cada livro, curso ou vídeo deve gerar um passo real em direção à independência. 3. Criação de múltiplas fontes de renda. Não dependa de um salário. Mesmo que seja algo pequeno, comece a vender, investir ou criar serviços digitais. Um fluxo de renda extra hoje pode virar negócio sólido amanhã. 4. Rede de contatos estratégica. Relacionamentos são ativos. Conecte-se com pessoas que pensam grande, que já conquistaram resultados e que possam ensinar ou abrir portas. 5. Mentalidade de dono. Pense como proprietário, não como empregado. Todo problema é uma oportunidade de criar, inovar e crescer. Pergunte sempre: como posso transformar isso em lucro ou aprendizado? 6. Disciplina diária e consistência. Pequenas ações repetidas todos os dias constroem grandes resultados. O segredo não é fazer muito de uma vez, mas manter constância. E o ponto mais importante: aplique fé e mentalidade juntos. Não adianta planejar, investir e trabalhar sem acreditar que você merece ser cabeça, que o esforço será recompensado e que você pode mudar sua realidade. Para mais conteúdos sobre prosperidade, curta, comenta e compartilhe.